Estamos iniciando a nossa aula número 229 do nosso curso de Filosofia Espírita e Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Esse bloco tem acompanhado o primeiro livro mosaico, que é o livro A Gênese, e nós nos detivemos na aula anterior nos conceitos de criacionismo e evolucionismo, que constituem duas doutrinas contemporâneas e que têm por base a interpretação dos textos mosaicos, no caso, a origem de Adão. Se Adão foi o primeiro homem no mundo, como o criacionismo afirma, ou se Adão descende de homens anteriores criados numa evolução filogenética, evolução morfológica de um primata comum anterior. Então, nessa aula passada, nós mostramos os argumentos evolucionistas do Espiritismo, mostrando que Adão pertence à chamada raça adâmica, que é uma raça que veio de um planeta mais evoluído, ou seja, espíritos mais evoluídos migraram desse planeta para a Terra e aí formaram essa raça de espíritos mais evoluídos que constitui a raça adâmica. Bem, e também mostramos uma visão agora de outra ciência, que é a antropologia física, mostrando a evolução do homem desde o seu primeiro ancestral até a formação do Homo sapiens. E nessa aula, rapidinho, fizemos esse quadro aqui, que é muito interessante, que mostra toda a filogenética, ou seja, toda a evolução do ser humano desde o seu ancestral comum, primata, até hoje, o Homo sapiens. Então, vamos ver nessa filogenética o que diz. O primeiro ancestral comum do homem é um primata. O primata tem mamas, tem 5 dedos, tem oposição do polegar com o indicador, com o movimento de pinça, e tem uma visão colorida e tridimensional. Esse primata ancestral, comum a todos nós, a ordem desse primata gerou os seguintes indivíduos: um ancestral do orangotango, um ancestral do gorila, um ancestral comum do chimpanzé e do homem. Então, esse ancestral primata gerou uma nova família de ancestrais. Esse ancestral anterior, posterior ao primata, formou então a espécie chimpanzé, formou a espécie gorila, a espécie, o gênero, no caso, chimpanzé, e o gênero homem. Formaram esses 4 gêneros. E esse gênero homo, ele se desdobrou, veio um primata, um hominídeo anterior chamado Australopithecus africanos, e ele gerou então o gênero propriamente Homo, que gerou as espécies Homo sapiens, no caso Homo erectus, Homo habilis, Homo neandertal e o Homo sapiens sapiens, que constitui a nossa própria geração. É isso aqui que a antropologia física fala e que documenta ricamente através dos achados de ossos, de mandíbulas, de fêmur, enfim, um trabalho incrível dos antropólogos físicos. Bem, então são os 2 argumentos que nos chegam. Vamos estudar agora um novo argumento que a genética e a biologia molecular propõem. O ser humano, ele é formado de partículas de ácidos fosfóricos, de oxigênio, de pontes de hidrogênio. Essas partículas, como se fossem um pedacinho, elas se ligam umas às outras. E essas partículas unidas, elas formam os genes. Existem 25 mil genes no homem. E esses genes juntos formam, então, os cromossomos. Então, esse sequenciamento de ácido fosfórico e aminoácidos na cadeia genética, na cadeia dos genes, é que vão dar as características dos ácidos nucleicos que vão ser formados os cromossomos e aí formar as características do homem. Então, o que é que se vê? Nessa formulação genética, os antepassados do homem mais próximos têm cerca de
95%, 97% de identidade no sequenciamento desses, podemos dizer, aminoácidos, desses genes. E apenas 3, 4% diferente. O antepassado mais próximo, no caso, o primo, no caso do homem, é o chimpanzé, que está lá formado por um ancestral comum. Já o orangotango, o gibão e o gorila, eles têm uma diferenciação genética muito grande, o que indica que eles não são ligados e nem têm parentesco com o homem. Portanto, desculpa, a genética e a biologia molecular informam que o grau de parentesco na escala de evolução animal pode ser determinado pela análise das proteínas e desse sequenciamento de genes. Os genes são espécies de fitas construídas por bases nitrogenadas. A ordenação e sequenciamento das bases são fixas para cada espécie, quer dizer, cada espécie tem o seu genoma. Assim pode dizer que cada espécie com o seu genoma tem a sua digital genética. Portanto, se passar de uma espécie para outra, do chimpanzé para o homem, observa as alterações nessa ordenação sequencial. O mais interessante é que as diferenças na ordenação e sequenciamento correspondem às distâncias evolutivas naquela escala que nós vimos aqui animal. Orangotango, gorilas estão muito mais distanciados do homem. As diferenças no sequenciamento são maiores, mas chimpanzé, que é o primo mais próximo do homem, as diferenças são poucas, calcula-se em cerca de 97% da igualdade de genes. Então, esse aí é um dado genético, né? Que não há como negar a origem do homem pelos genomas comuns, né? Então, eu fiz esse gráfico aqui, que do lado tem o quê? Tem o tipo de primata encontrado na árvore filogenética do homem. E isso na ordenada. E na abscissa tem a identidade genética. Quanto maior a identidade genética, mais próximo é o indivíduo do homem, da espécie humana, sapiens sapiens. Então, aqui temos o homem, está aqui. Ele sobe um pouquinho, o chimpanzé se identifica a ele, porque na posição escala animal as diferenças genéticas são menores, mas aqui em cima, o orangotango e o gorila são bem distanciados. Portanto, se indica uma proximidade genética, que é uma proximidade na escala animal, o que fala a favor do ancestral comum entre o homem e o chimpanzé. O que se conclui que as diferenças evolutivas correspondem às diferenças genéticas. Isso aí é uma premissa que é colocada. Então, nós estamos estudando a chamada antropologia física, que mostrou a evolução dos ossos nessa escala filogenética, que culmina com a formação definitiva do nosso homem de hoje, que é o Homo sapiens sapiens. Muito bem, isso foi a antropologia física. Outra ciência que nós aderimos aqui para explicar a origem, se Adão, não o primeiro homem, mas sim um dos indivíduos que nasceu posteriormente, há milhares de anos atrás, já tem os seus ancestrais, é a paleontologia. Paleo é antigo, do grego, e ontos é ser, e logos é estudo. Pode-se dizer, o estudo dos conhecimentos antigos do homem. Ou seja, o que se estuda do homem? São os resíduos, os vestígios mineralizados dos seres orgânicos. Que seres orgânicos são esses? As plantas, os animais, o homem. Então, quando o homem morre, as plantas morrem, que são formadas de carbono, esse hidrogênio e oxigênio, em regra geral, essas células são impregnadas de minerais, se mineralizam. Então, nós vamos estudar esses vestígios antigos já mineralizados, cavando a terra com a ajuda dos arqueólogos. Então, nesse sentido, nós vemos esses vestígios. Esses vestígios são chamados fósseis. São vestígios, por exemplo, de florestas mineralizadas. São os fósseis orgânicos, né? Fósseis das florestas. O petróleo que é tirado
dessas florestas mineralizadas é um fóssil orgânico, né? Vem de um fóssil orgânico. Portanto, essa visão paleontológica, ela mostra que os vestígios das substâncias orgânicas mineralizadas, ou seja, os fósseis, podem ser de interesse para nós. E nós verificamos pedaços de ossos e esqueletos humanos, os quais datam, às vezes, de 25 mil anos atrás. Aí vocês vão me perguntar, professor, como é que o senhor sabe que aquele fóssil tem a idade de 25 mil anos? Né? Não é uma boa pergunta? Eu não sei, mas quem sabe são os paleontólogos, quem sabe são arqueólogos. Né? O que eles dizem? Eles dizem o seguinte: a Terra, ao longo dos anos, ela foi depositando sedimentos de terra e de rocha, uns sobre os outros. Então, é como se fosse construindo um edifício. O andar mais baixo é o início da Terra, de sedimentos e de rochas. O segundo andar é uma outra fase, são outros sedimentos e rocha. O terceiro andar, outros sedimentos e rocha. E assim vai subindo o nível. Os arqueólogos e os geólogos cavam a terra e vão identificando as diferenças de rochas e terra, nível a nível. E pelo nível de cada um, eles calculam a idade que é a idade daquele sedimento. Se o objeto nosso aqui, o osso do nosso antepassado, o esqueleto dele, mineralizado, ou ali mesmo, está nessa camada de terra, nesse primeiro andar, nós vamos dizer que ele está 20 mil anos atrás. Mas se está lá em cima, no quinto andar, ele está 5 mil anos atrás. Então, uma correspondência de sedimentoscopia, ou a sedimentologia, que é a análise dessas rochas, com os fósseis ali encontrados. Essa é a primeira datação do fóssil. A segunda datação do fóssil é mais criativa. Todos esses fósseis têm carbono, porque as substâncias orgânicas têm formado carbono, hidrogênio e oxigênio. Isso é padrão. E esse carbono, ele tem, dentro daquilo que nós estudamos em química, esse carbono tem 6 prótons, que é uma partícula menorzinha dele, e 6 nêutrons. Então, dentro dele, do núcleo dele, ele tem 6 prótons e 6 nêutrons. Muito bem. Somando os dois, formamos a massa atômica, que é 6 mais 6 são 2. Ou seja, o número atômico é o número de prótons, 6, ou de nêutrons, que é igual. E a massa atômica é a soma dos prótons com nêutron, ou seja, 12. Mas acontece que ao longo dos séculos, entram na Terra, aos milhares por minuto, chamados raios cósmicos, que são raios que vêm do universo, de outros planetas e de outras estrelas. Esses raios entram nas moléculas de carbono e colocam mais um próton. Então, aquela molécula entra no átomo de carbono. Aquele átomo de carbono que tinha 6 prótons, de repente, ele fica com 7 prótons que o raio catódico colocou e vira, então, um correspondente dele neutro, vira o carbono 14. Quer dizer, 6 mais 6 normais, próton neutro, carbono 12. 7 mais 7, entrando o próton correspondente neutro, carbono. Esse carbono 14 é um indivíduo gordinho. Ele é gordo, ele só tinha 6. De repente, ele passa para 7. A soma dos dois eram 12, de repente ele passa para 14. Mas pela lei da natureza, ele tem que voltar a ser magrinho, ele tem que voltar a ter 12 o número atômico dele, a massa atômica dele. E o número atômico dele, 6 prótons. Para ele emagrecer, só com o tempo agora. Então, ao longo dos séculos, ele vai perdendo esses prótons. E é uma relação entre o emagrecimento dele e a perda dos prótons com o tempo. Quando nós fazemos essa equação, colocando a relação de perda de massa do carbono com o tempo, nós podemos fazer, então, verificar a relação da massa com o tempo. Por exemplo, o carbono 14, para ficar magrinho de volta outra vez, demanda 25 mil anos. É a meia-vida dele. Então, ele demanda 25 mil anos para zerar. Então, quando nós temos ele numa faixa que corresponde a uma massa menor, nós poderíamos dizer que essa massa menor é de 10 mil anos, outra massa menor de 7 mil, e assim vamos sucessivamente. Portanto, estabelece a relação entre a massa e o tempo
e pela massa nós podemos chegar ao tempo. Quando nós pegamos aquele osso, ou aquele vegetal mineralizado, aquele pedaço de madeira, aquele pedaço de planta, aquele pedaço de um ser humano, ou mesmo uma substância orgânica que estava lá no meio dos sedimentos, que os arqueólogos levantaram, então nós fazemos a detecção do carbono 14 e constatamos a idade. Então isso chama-se datação do carbono 14. O carbono 14 dá data. A data pode ser data, então, desses resíduos humanos e resíduos orgânicos pela sedimentologia, que é a análise da faixa de sedimento que foi encontrado, ou então pela datação do carbono 14. Então, eu expliquei isso a vocês. Eu acho que isso é importante, porque o espiritismo não é só ficar ali rezando. O espiritismo é muito mais, realmente rezar, porque a gente tem que ter adoração a Deus, mas temos que exercer a nossa razão. E a nossa razão é ajudada também através desses argumentos que o espírito, que Allan Kardec já tinha dito, que Adão não era o primeiro no mundo, mas agora, mediante os estudos de arqueologia, de paleontologia e hoje aqui também da parte de uma aula passada de antropologia física, nós estamos avançando. Então, vimos a paleontologia, vimos aqui a datação dos fósseis pelo carbono 14. Eu fiz um gráficozinho aqui, interessante também. Que está aqui, datação de fósseis pelo átomo de carbono 14, o relógio do tempo. Está aqui o átomo normal, ele tem 6 prótons, 6 nêutrons, é o número atômico, somos 2, C12 é a massa atômica. Entre os raios catódicos no próton normal, forma uma variante dele, com 7 prótons e 7 nêutrons. Essa variante, a maior, é chamada isótopo. Aí somos 2 da massa atômica de 14. Ainda tem outro, que entram 2 prótons e mais 2 nêutrons, fica 8 mais 8, número atômico, e 16 a massa atômica, é o outro isótopo. Fazendo a correlação num gráfico de um tempo na ordenada e na queda da massa na abscissa, veremos então, poderemos fixar o tempo em que aquele fóssil foi encontrado. Vocês gostaram disso? É simples? É simples, pessoal. O pessoal aí que cria caso, ensina para ensinar, enche muito a boca. As coisas são simples. São simples aí. As flores são simples. Nós somos simples. A didática ajuda a gente a se entender, né? Bom, foi esse outro argumento. O próximo argumento, o próximo lado é a geologia. Geo é terra e logos, estudo, ambos do grego. É o estudo da terra. O que estuda a geologia? A criação e a transformação da massa terrestre. Desde as camadas mais inferiores, as camadas chamado magma, até a superfície. A idade da tábua da Terra, que a Terra tem uma idade, é determinada pela altura e pela sucessão de sedimentos e rochas. Como nós vimos, é o prédio que vai desde o primeiro andar até o do terra, até lá em cima a cobertura. O homem apareceu numa determinada andar, quer dizer, num determinado grupo de sedimentos, que é o chamado período holocentro, quando a temperatura e o clima se tornaram mais amenos e propiciaram a vida. Houve um momento, então, que nós identificamos o aparecimento do homem, com referência a esse nível de sedimento, que foi o período holocentro. Quer dizer, houve condições efetivas de vida. A outra ciência que nós recorremos para demonstrar que Adão não é o primeiro homem no mundo é a arqueologia. Do grego, arque é proeminente, destaque, proeminência. Arquidiocésia, diocese mais importante, mais proeminente. E logos, estudo. É o estudo mais proeminente, o estudo do passado da humanidade. Quando nós fomos falar com arqueólogos, eles estão metidos lá embaixo na escavação, ó, com a pazinha deles, com a luva, né? Às vezes com uma vassourinha, e tirando os objetos. Esses objetos que eles vão recolher lá embaixo vão ser levados para o paleontólogo que examina os objetos.
eles vão cavando e descobrindo a história da humanidade mediante essas escavações, né? Portanto, é o tempo, o passado da humanidade, essas escavações, tem por base a investigação das escavações, dos fósseis e dos objetos deixados pelo homem. Há pouco, isso foi essa semana, arqueólogos israelenses encontraram no deserto de Judá uma cesta de vime intacta, que tem idade de 10 mil anos. Uma cesta de vime direitinha, toda ela trançada, intacta, 10 mil anos. Aí você me pergunta, como é que foi 10 mil anos, professor? Eles viram pela sedimentologia a idade dela ou viram pelo carbono 14, tanto faz. Mas chegaram lá aos 10 mil anos. Impressionante, é o relógio do tempo. E outra ciência, a última que nós estamos recorrendo, é a antropologia cultural. Antropos é o homem e logos é o estudo. Portanto, é o estudo do homem. O que estuda do homem? Estuda tudo que o homem fez na cultura dele, que é tudo que ele cria, os utensílios, os potes, as panelas, os vasos, as tábuas de leis dele, os conhecimentos, os pergaminhos, a religião, as tradições que eles usam, etc., que estão registradas nos seus escritos. Então, a antropologia cultural estuda o passado cultural, religioso do homem, e, inclusive, intelectual do homem, tudo que está visto nisso. E aí nós verificamos que os objetos encontrados, que foram fabricados pelo homem, têm a datação realmente da camada de sedimentos ou então do carbono 14. Portanto, nós estamos terminando aqui essa aula que eu acho interessantíssima, como a gente estuda o espiritismo aplicado. Parece que a nossa aula devia mudar de nome, em vez de falar filosofia espírita, seria espiritismo aplicado, né? Porque nós estudamos o livro A Gênese, estamos terminando hoje o livro, eu acho que ainda não terminamos, estamos terminando uma parte do livro A Gênese e concluímos através de argumentos espíritas, antropológicos, físicos, genéticos e ligados à biologia molecular, paleontológicos, arqueológicos e antropológicos, culturais, nessas todas as ciências, concluímos cientificamente que Adão não é o primeiro nome do homem no mundo. Portanto, chegamos à conclusão evolucionista. Adão, ele é um Homo sapiens, semelhante a nós, mas que teve a sua origem num primata e ao longo dos tempos esse primata se diferenciou de um outro ancestral como o nosso, do chimpanzé e do macaco. O nosso ancestral comum, diferenciado do chimpanzé e do macaco, do homem, formou o astrolábio, o Pithecanthropus africanos. Esse Pithecanthropus africanos formou o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo sapiens, sobretudo, e que gerou o homem de Neandertal e o Homo sapiens, que somos nós. Houve um processo evolutivo. E o Espiritismo mostra que o espírito também trabalhou nesse processo evolutivo quando nós estudarmos espiritogênese, de acordo com consta os ensinamentos do professor Kardec no livro A Gênese, os milagres e as tradições. Então, terminamos esse ponto. Eu espero que vocês tenham aprendido comigo e eu estou muito feliz de ter passado todos esses ensinamentos de uma maneira simples, didática e assim coloquial, sem puxar coisas de religião, de Messias, de espíritos superiores, espíritos guias. Tudo isso nós temos que deixar assim num cantinho, porque a nossa razão e o nosso sentido da lógica é que devem prevalecer. Flores para todos e que Deus e Jesus, nos abençoe.